Amigos do Futebol Association, estou novamente com vocês, professor José Roberto Fernandes, manager internacional de futebol, para falar de um assunto recorrente nos tempos atuais, que são os problemas acontecidos nos cabeceios e ou cabeçadas no futebol. Para mim, uma diferença entre cabeceio, que é o movimento técnico do atleta quando ele sobe e vai usar a cabeça para desviar ou atacar uma bola em direção ao gol ou tirar de sua área. E para mim, cabeçada, tecnicamente, é quando o jogador oponente sobe juntamente com aquele que vai cabecear e há o choque cabeça com cabeça. Então fica caracterizada a cabeçada no futebol. Isso traz problemas seríssimos. Muito se tem falado sobre o assunto, pouco se tem feito sobre ele. O que acontece é que, embora hoje muitas das jogadas são punidas com os atletas que usam de uma maneira indevida essa forma de movimentar, principalmente os braços na hora do cabeceio, são punidos com cartão amarelo. Mas isso não tem sido suficiente para minimizar os efeitos das contusões que têm acontecido nas cabeças dos jogadores. Isso vem desde há muito tempo. E o que nos causa grande preocupação é o que também acontece com os atletas das categorias sub-13, principalmente sub-12, que são submetidos a uma série de treinamentos de cabeceios com bolas normais, bola número 5, bola oficial de futebol, quando deveriam ser usadas essas bolas principalmente nos treinamentos, bolas mais leves, bola número 3, número 4, para evitar que esse impacto da bola com a cabeça da criança sub-13 possa trazer problemas futuros, principalmente depois de uma certa idade. Estudos feitos na North American Radiological Society pelo Dr. Michael Lipton fez um estudo com diversos atletas, inicialmente com atletas amadores, e chegou à conclusão de que a maioria deles, com excesso de cabeceios durante um ano, e aí colocou-se mais ou menos 1.500 cabeceios por ano, coisa que é difícil de atingir, principalmente nessa faixa sub-13, que pode causar problemas futuros. E tem que ser feito exames de ressonância magnética periodicamente, não só para os jovens atletas, mas principalmente para os atletas profissionais de futebol, que tem um impacto muito maior com a bola muito mais, com volume maior. O peso da bola é aquele mesmo, 4,100 por 4,5 quilogramas a bola, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que o problema maior é a velocidade da bola, o impacto que dá contra o cérebro do atacante ou do defensor. E quando esse impacto é feito simplesmente da maneira técnica, que eu chamo de cabeceio, que é o jogador e a bola, é minimizado esse problema, esse efeito. Mas quando há a cabeçada, que para mim cabeçada é quando um atleta sobe juntamente com o outro e há o contato de cabeça com cabeça, o que caracteriza a cabeçada e que causa um traumatismo craniano muitas vezes. Às vezes um corte no supercílio, mas no decorrer da idade esses problemas podem se aumentar e tem que haver, principalmente no atleta profissional, um segmento médico que vá cuidar e fazer periodicamente ressonância magnética, principalmente nesses jogadores que são mais afeitos a esse tipo de contusão. Isso acontece muito para os zagueiros, os jogadores que atuam no setor defensivo e para os que atuam no setor de ataque de um time de futebol. É um perigo iminente. Tem acontecido por diversas vezes e às vezes até um choque casual. Mas o grande problema também que tem acontecido ultimamente é o movimento que é feito, porque jogadores, ou com má índole, ou com má intenção, ou mal treinados, estão subindo com o braço acima da altura do ombro,
o que vem causar lesões, não só no maxilar, no rosto, bem como no cérebro. Realmente estão sendo punidos com cartões quando usam esse braço numa altura superior à altura relativa do ombro. Mas isso não tem sido, melhor dizendo, suficiente para amenizar esse problema que tem acontecido recorrentemente nos jogos de futebol. E jogadores usam de maldade, ao proteger uma bola, levam o braço acima do ombro, tocando na cabeça ou no maxilar do adversário até no pescoço, causando, se não uma contusão grave no momento, mas uma consequência futura que só pode ser avaliada através de exames periódicos, inclusive depois que o atleta para de jogar e chega numa meia-idade e passa numa idade mais avançada, onde vem aparecendo problemas recorrentes a esse tipo de contusão, e um deles é o mal de Alzheimer. Michael Lipton, que fez os primeiros estudos sobre isso na Radiological University, em New York, ele chegou a essa conclusão, que caso de cabeceio, principalmente os casos acima de 1.500 por ano, geralmente nas categorias de base sub-13 isso aí quase que não acontece, mas na categoria superior, acima de 13 anos, sub-20, sub-15, sub-20 e profissional, isso acontece constantemente. E nas categorias inferiores, sub-13, sub-12 e até nas escolinhas de 16, 17 anos, onde usam bolas oficiais, número 5, essa bola que tem um peso maior do que a bola menor, e que isso já vai causar, desde a infância, desde o início das atividades no futebol, um problema que pode ser futuro de traumatismo craniano. Com certeza, aqueles que têm academia, que trabalham com essas categorias, têm e deveriam de usar bolas menores, principalmente nos treinamentos de cabeceio, e instruir a maneira correta de um atleta, de um jovem, subir para cabecear, braços abertos, na horizontal, abaixo da linha do ombro, e se protegendo para que não haja um impacto violento, principalmente quando há o contato com um outro adversário. Isso não se vê no futebol brasileiro. Futebol brasileiro, até no futebol mundial tem acontecido muito, em que os jogadores sobem de uma maneira, não vou dizer despretensiosa, nem maldosa, mas uma maneira não muito correta de subir no cabeceio, no movimento do corpo, no movimento dos braços, que deve ser treinado desde lá do sub-12 e sub-13, e que não é feito nas equipes de futebol. E isso acontece também, principalmente porque hoje há uma iniciativa dos clubes de futebol, principalmente, que exigem que atletas sub-13, sub-12 sejam amadurecidos de uma maneira mais, vamos dizer, apressada do que seria o normal. Por quê? Com 15, 16 anos ele tem que estar atuando na equipe profissional para ser vendido no exterior. Isso para o brasileiro, para ser vendido para a Europa. E para aquele que é europeu, para ser usado nas transferências entre clubes por lá. Que isso vem causando muito dinheiro, resultado de transferências internacionais e que geram dividendos para os clubes de futebol e que vem no aspecto financeiro, um aspecto mais importante do que o aspecto de saúde para o atleta de futebol, tanto profissional como o atleta de futebol amador. É necessário que se repense em tudo isso. Muitas ideias foram dadas. Banir-se o cabeceio do futebol, impossível. Usar talvez uma proteção, como os jogadores de rugby usam, como o Peter Cech, aquele goleiro usa depois que sofreu um traumatismo craniano. Eu acho que seria uma boa esse tipo de proteção, que aliviaria esse impacto, principalmente, não só entre o atleta e a bola, bem como entre um atleta e outro atleta, quando disputam a mesma bola. E isso causa contusões, que às vezes no momento não são tão graves,
mas no decorrer da idade vem causar problemas sérios. E como disse Dr. Michael Lipton, é necessário que se faça um acompanhamento radiológico nesses atletas, com trabalho de ultrassom e tudo aquilo que for necessário para que se evite que numa certa idade se desenvolva não só o mal de Alzheimer, mas outros tipos de problemas, como perda de memória e outros que tais que podem acontecer com o cérebro humano. É necessário que alguma coisa seja feita. Muito se tem falado sobre isso. Existe aquilo que seria o ideal para ser feito, mas está longe de ser a realidade do que é feita no futebol, principalmente para os meninos das escolinhas, principalmente do sub-13, sub-12, sub-10, que têm e são exigidos também em treinamentos de cabeceios com a bola e até com bola pesada na época da chuva, com a bola que pega um volume um pouco maior. Então isso tem acontecido e a causa vem mais para frente. Vai ter lá no futuro, quando essas crianças não vão ter um acompanhamento médico como deveria ser feito e como é orientado pelos médicos, principalmente os que estudam os problemas mentais, os problemas de contusões encefálicas. É uma questão a ser analisada. Não basta e é impossível de suprimir o cabeceio no futebol. Não há razão de ser para isso. Há sim que se tenha soluções para isso. Uso sim daquele capacete tipo Peter Shea que usa. É um capacete não como aqueles... Não é um capacete de motoqueiro também, não. É aquele mais suave, mais leve, principalmente protegendo a região frontal, a testa e a parte posterior da cabeça. É importante que algo seja feito em torno disso. É importante que você, técnico de futebol das categorias de base e também técnico de futebol das categorias profissionais, utilize um melhor treinamento de cabeceio para os seus atletas, não apenas exigindo o desvio de bola ou a virada de pescoço para cabecear, bem como o movimento dos braços, não mais do que a elevação horizontal do braço acima do ombro, bem como na disputa de bola para que não haja um tapa na cara, no pescoço ou na cabeça do adversário. Espero que algo seja feito para isso. E nós, profissionais de futebol, técnicos de futebol especializados, que não são apenas aqueles que que se infiltram no futebol, porque o futebol dá um pouco de dinheiro, e não estudam, não se preparam para serem treinadores de futebol. Quando o treinador de futebol, na realidade, deveria ser um técnico de futebol com experiência, não só na parte fisiológica, bem como na parte física e tudo aquilo que concerne ao corpo humano, para dar um treinamento para um atleta de futebol profissional e também para um atleta de futebol das categorias de base. Fica aqui a minha mensagem, o meu recado, a minha advertência a você, técnico de futebol, a você, dirigente de clube, que tem que olhar com mais cuidado os meninos da categoria de base e ver o que está acontecendo lá embaixo na base. E não esperar que eles sejam amadurecidos para que com 14, 15 anos estejam jogando na equipe profissional para render dividendos para seu clube. Era isso que eu tinha para dizer no dia de hoje, amigos do Football Association. Mais atenção e menos preocupação com o problema financeiro, com o retorno que um atleta de futebol vai dar para o seu clube. Aquele abraço, amigos do Football Association!